Apocalipse, capítulo 8, de 7 a 13. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. E morreu a terça parte da criação, que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terra, sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Muito bem. Nós falamos na semana passada, o início do capítulo 8, e é o início dessa sessão de mais 7, e agora 7 trombetas. Nós estudamos sobre as 7 mensagens do Senhor às 7 igrejas, depois nós vimos os 7 selos, que é uma mensagem de consolo do Senhor à sua igreja, a respeito daquelas tribulações que eles estavam passando, e de todas as tribulações que a igreja do Senhor haveria de experimentar e de passar sobre a terra. E nós vimos que na história existe vários momentos em que a civilização, e especialmente a parte do povo que é cristão, passou por grandes dificuldades e grandes crises. Ora, crises que foram projetadas por conta de problemas naturais, por causa de grandes desastres, por causa de fome, de seca, por causa de muita chuva, terremotos e coisas assim. Ora, por causa de crises políticas. E então, mais uma vez, nós temos aqui, através desses relatos dos 7 selos, que isso tudo estava sob o governo de Deus, e está sob o governo de Deus, e Deus envia estas coisas exatamente para que os homens sejam disciplinados na sua conduta, e para mostrar que quem governa é Deus, e tudo está nas mãos do Senhor. Além disso, estas crises também, elas vinham especialmente sobre o povo de Deus por causa da fé desse povo de Deus, por causa da fé dos cristãos. E por conta disso, João estava extremamente triste e extremamente preocupado com a vida da igreja, porque inclusive ele estava afastado da igreja, aprisionado em Pátimos, por causa da perseguição contra os cristãos, por causa do nome do Senhor Jesus. E por conta disso também, o Senhor o consola com esta mensagem dos 7 selos, porque através desses 7 selos, Deus dá uma visão consoladora a João, uma visão do trono de Deus, da sala de comando de todo o universo, onde Deus governa todas as coisas, onde Deus tem um fim determinado para cada homem, e para tudo aquilo que se levanta contra o Senhor, há um dia certo para que isso termine e para que isso seja punido. Ninguém ficará sem a justa punição daquilo que tem cometido e daquilo que tem feito contra Cristo e contra a igreja do Senhor Jesus. Isso trouxe consolo para João. Mas quando no final do capítulo 7, João tem a visão do 7º selo, quando o 7º selo se abre, inicia-se o capítulo 8, e o 7º selo é a mensagem à igreja a respeito do que Deus está preparando, está fazendo
contra aqueles que se levantam contra a igreja. É uma mensagem que mostra o juízo de Deus que será, que já foi, está e ainda será manifestado sobre os homens que não creem em Deus. O problema é que, enquanto este juízo final não chega, vários alertas são enviados. E o capítulo 8 aqui de Apocalipse mostra os primeiros 4 alertas que o Senhor manda. São 4 juízos de Deus que são parciais. Eles não são juízos totais. Nós vamos ver isso, especialmente por causa desta frase, desta palavra que você encontra aí neste texto. Nós lemos e repetimos várias vezes, a terça parte. Esta palavra se repete nestes versículos de 7 a 13, 13 vezes essa palavra se repete aí. Significa o quê? Significa que este juízo, essa disciplina de Deus, ela é ainda, por enquanto, parcial. Significa que Deus ainda está dando oportunidade para que os homens se arrependam por causa daquilo que têm feito. Significa que ainda não chegou o fim, porque quando for o fim não vai ser apenas a terça parte, mas o juízo vem sobre todos. E existem algumas imagens importantes nesse texto que a gente não pode desconsiderar. Primeiro, o nome que é dado a este conjunto de setes, são 7 trombetas. E essa ideia de trombetas é muito interessante. No Antigo Testamento, trombetas anunciavam com um alarme um santo julgamento, um santo juízo, uma calamidade que estava chegando. E nós encontramos, pelo menos em algumas citações que eu quero que vocês, se você estiver fazendo a nota, marque aí. Josué, por exemplo, quando entrou com o povo hebreu lá em Jericó, no capítulo 6 de Josué, Josué foi instruído para que na entrada deles em Jericó ele tocasse a trombeta, as trombetas, todo o povo fizesse isso. E exatamente na 7ª vez que essa trombeta tocava, tudo seria destruído, e realmente foram. Os muros de Jericó foram arrebentados pelo poder de Deus, quando eles tocaram pela 7ª vez, todo o povo junto, as trombetas. E isso então, um sétimo tocar de trombeta significa calamidade total. Eles foram avisados 6 vezes que um povo estava rodeando a cidade e que algo iria acontecer. Então, se alguém fez a leitura correta lá em Jericó, fugiu. E nós vimos pela história que não foi isso que aconteceu. Eles ficaram lá, eles não acreditaram. Mas quando a trombeta tocou pela 7ª vez, aqueles muros ruíram. Isso não é, o fato de João usar exatamente esta imagem não é insignificante e não é aleatório. O que João está querendo dizer, e é o que Deus revelou a ele, que é assim que Deus faz as coisas. E Deus manda avisos, que Deus vai alertando. Isso acontece com todos nós, e isso está acontecendo de maneira cósmica, através de todos os eventos que vão acontecendo na nossa história. Deus está alertando, porque um juízo final, uma 7ª trombeta será tocada. E quando ela for tocada, essa será a última e definitiva e derradeira trombeta. E aí é juízo final, não é juízo parcial. Gideão contra os midianitas, lá em Juízes 7, você tem novamente o mesmo evento. Você tem Gideão com os seus 300 homens, eles não precisam usar as espadas. Eles, em algumas batalhas que são travadas no Antigo Testamento, Deus concede a vitória através de elementos completamente diferentes, como as trombetas lá em Josué, como os vasos de barro que esses exércitos estouraram contra os seus adversários, a marcha que alguns ouviram de 3, tão somente 3 leprosos caminhando em direção ao acampamento dos midianitas. Esses exércitos inimigos ouviram o som como se fosse o som de um grande exército, e eles fugiram. E então Deus usa esses métodos interessantes, mas aí em Juízes 7 você tem o uso de trombetas novamente por Gideão. Você tem os babilônios, agora não o povo de Deus, mas um povo ímpio, uma nação ímpia contra o povo de Israel. Lá em Jeremias capítulo 4, quando os babilônios invadem a Jerusalém, eles fazem isso, eles fazem com trombetas, eles fazem tocando essas trombetas, e o povo de Jerusalém sabia muito bem o que isso significava: juízo
de Deus. E então os primeiros leitores de Apocalipse, quando liam esta mensagem das 7 trombetas, eles já sabiam o que estava sendo anunciado. Qual é a leitura disso? Não é a leitura que nós fazemos comumente, porque aqui no nosso país a gente só vê trombeta sendo tocada quando vai acontecer um casamento, né? Mas ainda assim você tem também uma analogia muito clara dentro das Escrituras, porque as trombetas elas marcam este casamento final, o encontro da noiva com o seu noivo. Então você também pode fazer essa conexão da mensagem. Quando as trombetas tocam, significa que a noiva vai se encontrar com o seu noivo. E para nós, a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. Então, de uma maneira ou de outra, nós podemos usar esta imagem das trombetas e também podemos entender a mensagem que João está trazendo. A mensagem é: as trombetas estão tocando. O sinal ou o som dessas trombetas anunciam que Deus está vindo com todo o poder, com grande glória, e Ele vai encerrar esta jornada terrena nossa, esse primeiro momento da história da humanidade. Então, esse símbolo das trombetas, ou este nome, não pode ser ignorado dentro do estudo deste texto. Agora, quanto a estas 4 primeiras trombetas que nós lemos neste texto de 7 a 13, algo interessante sobre elas. Quando nós olhamos, elas têm pelo menos 3 aspectos nas primeiras que são extremamente marcantes. É uma natureza avermelhada, com garras, com dentes, e alguma coisa que traz uma imagem de catástrofe, uma imagem de caos, uma imagem tenebrosa para os nossos olhos e para a nossa mente. O que João quer quando ele descreve isso? O que Deus quer mostrar para João? Deus está mostrando para João e para nós também, através dessas 4 primeiras trombetas que são tocadas, que Deus está manifestando o seu juízo de uma maneira parcial, porque é apenas a terça parte que sofre com este juízo, que morre com este juízo. Mas esses 4 primeiros clangores de trombetas, eles trazem um sofrimento parcial, mas um sofrimento que vai produzir medo, que vai produzir terror na mente de todos os que estiverem assistindo isso. É interessante, porque essas destruições, elas estão todas relacionadas à criação, não ao homem. Se você refizer a leitura, você vai ver que os itens que são destruídos aí, são itens da criação. Deus está manifestando este juízo parcial dele, este juízo que não é total ainda, parcial, contra toda a ordem criada. Tudo aquilo que ele criou, estabeleceu na mais perfeita ordem, e foi posto em desajuste por causa do pecado do homem. Isso tudo agora recebe da parte de Deus uma manifestação de juízo, para colocar terror no coração dos homens. A ideia é a seguinte: nós pecamos, e por causa do nosso pecado, a natureza foi colocada em desordem, e Deus manifesta o seu juízo sobre essa natureza que está em desordem. Se Deus faz isso sobre a natureza que está em desordem por nossa causa, imagine o que Deus vai fazer conosco. É essa a ideia que está por trás. A calamidade, o terror, é para mostrar que o Deus que criou este universo, Ele o desfaz na hora que Ele quiser, da maneira que Ele o quiser. Desde sexta-feira à tarde, não sei quem acompanhou a notícia, se formou sobre a costa do México uma tempestade que acreditava-se ser a maior tempestade da história dos registros de tempestades por parte dos climatologistas. E realmente as proporções eram assustadoras. Trouxe um grande prejuízo e realmente trouxe grande tormenta sobre a costa do México. Só que assim que ele chegou na costa, que ele tocou o solo, ele foi se desfazendo e ele caiu do nível 5, que é o maior na escala das tempestades, e caiu numa tempestade de nível 1. Mas o interessante é que na noite de sexta para sábado, vários jornais ficaram de hora em hora noticiando sobre isso, porque a expectativa de uma grande calamidade era muito grande. A ideia destas trombetas é exatamente esta:
É uma tempestade que se forma e aos nossos olhos é como se fosse um grande monstro, com dentes, com garras, com sangue escorrendo no rosto, para trazer medo, para trazer pavor, para trazer calamidade. É isso que João está fazendo quando ele escreve esta mensagem. É isso que Deus está fazendo quando ele anuncia isso através destas visões para João. A ideia é colocar no coração dos homens pavor. Há outro elemento interessante também sobre estas 4 trombetas e esta anunciação de destruição sobre a criação, sobre a ordem da criação, é que estas 4 primeiras trombetas trazem sinais que estão relacionados com os sinais que foram feitos lá no Egito, na época das 10 pragas. E para quem está assistindo aí os 10 mandamentos, você pode fazer a ligação lá com o que foi anunciado ou com o que está sendo passado na novela. O problema é que a novela falha num item principal. E o item principal é que as pragas, a principal intenção de Deus mandar aquelas pragas, não era convencer o coração de Faraó, porque o coração de Faraó estava nas mãos de Deus, e Deus o endurecia como ele quisesse. A questão ali era fazer um tratamento na mente dos hebreus, para que os hebreus entendessem que os deuses do Egito, com os quais eles conviveram por 300 anos, não eram deuses verdadeiros. E então cada uma daquelas pragas era para desconstruir o poder de um daqueles ídolos dos egípcios na mente dos hebreus, porque os hebreus iam sair dali para voltar para a sua terra para ser o povo de Deus. E então eles não podiam carregar consigo aquelas ideias dos deuses dos egípcios, porque o povo egípcio estava sentenciado, como ficou sentenciado, e sofreu os danos daquelas pragas lá no Egito. O ponto principal é que cada uma daquelas pragas destroçava a imagem de um dos deuses, começando pelo Nilo. O Nilo era considerado por eles como um deus. E então Deus vai lá e pega aquele Nilo e deixa ele todo ensanguentado, transforma as suas águas em sangue. Aquele que era conhecido como a fonte de vida, como a fonte de produtividade, como a mãe daquela terra, foi destroçado pelo poder de Deus. Essa é a ideia. Infelizmente essa ideia a novela não está trazendo na sua máxima, que é Deus destruindo a identidade dos deuses egípcios. O que Deus vai fazer nestes dias, destas 7 trombetas, especialmente das 4 primeiras, é exatamente destruir todo tipo de segurança que o homem tem em tudo aquilo que é criado e não no Criador. Quando nós lemos Romanos capítulo 1, nós encontramos que um dos grandes pecados, que são pecados universais, cometidos por todos os homens, é deixar de adorar ao Criador para adorar a criatura. E o que Deus vai fazer nessas 4 primeiras trombetas é mostrar para o homem que aquilo que ele adora, aquilo que ele cultua, aquilo onde ele põe a confiança dele diante de Deus, não é nada. Deus destrói na hora que ele quiser. Deus arrebenta com isso tudo quando ele quiser. É isso que está sendo dito. A primeira trombeta então, veja aí, o versículo 7, rapidamente para a gente encerrar esta parte. Versículo 7, esta primeira trombeta diz que houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. A primeira grande trombeta e a grande calamidade que vem é esta tempestade de pedra e de fogo, que vem e destrói. E o tom deste fogo e desta tempestade é um tom de sangue, é um tom avermelhado. Então o que está acontecendo? Deus está queimando a reserva de alimento desta terra. Cai sobre a terra, cai sobre as árvores, cai sobre as reservas que os homens têm, sobre suas plantações, e é mais ou menos parecido com o que Deus fez lá em Êxodo, capítulo 9, versículo 23, você tem uma das pragas, você tem uma chuva de pedras, que destrói tudo que os egípcios têm de reserva alimentícia. É isso que Deus faz. Vocês colocam a confiança de vocês nas despensas, nas plantações,
vocês colocam a confiança de vocês naquilo que vocês pouparam e reservaram, a hora que Deus quiser, Deus acaba com tudo isso, da noite para o dia. E então o texto enfatiza que o Senhor fez isso com a terça parte. Significa que ainda é um juízo parcial. Deus não acabou totalmente com estas reservas, mas os homens devem olhar para isso e devem perceber: nós estamos colocando a confiança no lugar errado, porque isso pode ser destruído a hora que Deus quiser. A segunda, olha aí os versos 8 e 9. O versículo 8 diz: o segundo anjo tocou a trombeta, e como que uma grande montanha ardendo em chamas foi atirado ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Novamente, o tom da montanha é o tom de sangue. A ideia sempre é juízo, a ideia é sempre ira, a ideia é sempre cólera. Você tem um WhatsApp, e quando você quer mandar uma imagenzinha de alguém com raiva, que cor que é o homenzinho? Vermelho, não é? Porque isso tem a ver com ira e com juízo. Todos nós sabemos disso. O tom avermelhado do que acontece quando essas trombetas tocam tem a ver com ira. Deus não está mais contendo a sua ira, e Ele está manifestando. E isso está acontecendo, e então as reservas são consumidas. Mas agora nós temos uma outra imagem. Desde a primeira vinda do Senhor Jesus, os ímpios perseguem a igreja, eles impõem sofrimento ao povo de Deus. Mas Deus também, desde há muito, tem enviado juízos sobre este mundo, e estes juízos vão se acumulando. Catástrofes, tragédias, calamidades terríveis, pestilências, doenças, enfermidades, tudo isso tem atingido a terra. A trombeta do Senhor tem tocado, e espantoso sofrimento isso tem trazido. Essa daqui, ela está conectada com o mar. Uma grande montanha lançada no mar, e por conta disso, uma terça parte de tudo que vive no mar morre. E não só isso, uma terça parte das embarcações são destruídas. As embarcações aí, nesta época, embarcação era um poderoso símbolo militar e comercial. Eram através de embarcações que se fazia, já naquela época, que se faziam invasões a outras terras. Isso começou com os hititas. Eles são os primeiros que começam a usar de forma bélica, de forma militar, as embarcações. E agora você tem uma menção de que Deus vai destruir os poderes bélicos no mar. E não só isso, a economia sempre dependeu, neste nosso mundo dividido em continentes, sempre dependeu do comércio feito através dos mares. Quando fala que uma terça parte das embarcações são destruídas, significa que Deus vai enviar o juízo dele sobre a economia desse mundo. E parece que isso já começou, né? E então nós vemos colapsos econômicos acontecendo na nossa época, na nossa geração, o tempo inteiro. Nós tivemos há cerca de 7 anos atrás um colapso na economia norte-americana. Há pouco tempo nós vimos uma ameaça de um colapso na Bolsa da China. Isso colocou o mundo em pavorosa. Parece que um colapso na Bolsa brasileira não deixa muita gente incomodada, a não ser apenas alguns brasileiros, porque alguns não estão nem aí também para isso. Mas o fato é que nós vivemos nesse mundo instável, em que a qualquer momento Deus pode manifestar a sua ira, inclusive destruindo as nossas estabilidades econômicas. A ira de Deus queimará tudo, inclusive a própria economia dos homens, os seus poderes bélicos. Tudo isso Deus faz. E alguém diz assim: mas pastor, não estou ouvindo nenhuma trombeta tocar. E sabe que essas coisas estão acontecendo? Elas estão acontecendo desde muito tempo atrás. Desde o Antigo Testamento, o som dessas trombetas vem se fazendo ouvir, e elas continuam, porque a primeira pergunta que surge na nossa mente quando nós vemos esse texto é: quando é que essas trombetas vão tocar? Essas trombetas já estão tocando há muito tempo, e cada vez que uma dessas trombetas toca, os homens se perguntam: por que Deus fez isso? Ou onde está Deus? Se Deus existe, essas coisas não estariam acontecendo. As pessoas fazem essa interpretação equivocada. Quando um tsunami na Indonésia tirou a vida de mais de 200 mil pessoas, 200 mil pessoas saíram por aí dizendo: onde estava Deus quando essas coisas estavam acontecendo?
Deus está no lugar onde Ele sempre esteve, na sala de comando. E estas coisas são sinais de que Deus está vindo. O dia está chegando. E se eu ainda não me arrependi, estas coisas todas servem para dizer: se arrependa enquanto há tempo. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai-o enquanto você pode achá-lo. É isto que estes sinais todos têm a dizer. Não foi o que aconteceu, mas aquela tempestade do México, da costa do México, ela poderia ter destruído, ela poderia ter arrasado com o México e poderia caminhar para cá. Não foi isso que aconteceu, mas o alerta fica, porque isso vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Estas trombetas tocarão também sobre nós. Ah, pastor, nós vivemos num país onde não tem tempestade, onde não tem terremoto, nada disso acontece por aqui. Isso acontece aonde Deus quer que aconteça. Não é a ciência que diz aonde uma tempestade vai cair, mas é o Senhor. E este texto diz que Deus está fazendo isso, e Ele continuará a fazer isso. A segunda trombeta é semelhante à primeira praga do Egito, quando as águas do Nilo se transformaram em sangue e os peixes morreram. Ou semelhante àquelas águas amargas lá de Mara, que ninguém podia tomar, mas quando Moisés orou, aquelas águas foram transformadas em águas doces. Agora Deus vai fazer o contrário. Esta segunda trombeta demonstra que Deus vai acabar com estas reservas, inclusive de água. Eu estava assistindo uma reportagem há alguns dias atrás, onde mais uma vez um daqueles cientistas que espalham esse terror e o medo da falta d'água pelo mundo, estava dizendo: o grande problema do século 21 e possivelmente do século 22, se a gente chegar até lá, vai ser exatamente água potável. Por isso que se fala tanto nessa questão de economia de água. Mas deixa eu explicar uma coisa: o problema da água não é por causa da quantidade que nós usamos. Não é por causa disso. Porque toda água que está debaixo do firmamento, ela não sai daqui para lugar nenhum, ela continua aqui. O problema não é esse, o problema é que Deus vai acabar com o estoque. Não é o homem que acaba, não é você que vai acabar lavando o seu carro na sua casa, embora numa situação em que o preço da água está absurdo e que tem gente passando necessidade, é bom a gente não fazer isso, porque é de mau tom, é de péssimo tom, e é de péssima administração. Mas não é a água que eu uso para lavar o meu carro, para tomar banho, que vai acabar e esgotar com o estoque de água potável dessa terra. O que vai acabar com o estoque de água potável dessa terra é a mão do Senhor para disciplinar os homens. É isso que acaba com água. Não é o homem que faz isso, é Deus que faz isso. E este texto, especialmente esse texto, anuncia isso. A terceira trombeta, você pode ver aí do versículo 10 ao versículo 11, fala da seguinte maneira: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas uma grande estrela ardendo como tocha. E então o nome dessa estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. É isso que está sendo dito. É o Senhor que acaba com o estoque de água potável, não é o homem. Esta é a mensagem literal do texto. E aí esta mensagem obviamente tem um símbolo. A água tem um simbolismo muito forte em toda a Bíblia. A água simboliza vida. Quando você está morto, você precisa da água da vida. E o que esse texto faz menção a essa estrela que cai, se você fizer uma ligação natural deste texto, lá com Isaías capítulo 14, Isaías capítulo 14 fala sobre a grande e portentosa estrela da manhã que caiu. Caiu por quê? Porque queria se assentar no lugar de Deus. E por causa disso foi sentenciada e foi lançada no lugar dos mortos. E então essa terceira trombeta, ela está fazendo não só um alerta quanto ao que Deus pode fazer com as reservas naturais do que nós temos aqui, que faz a manutenção de vida, mas simbolicamente também essa terceira trombeta está falando a respeito do que Deus fez com quem se rebelou primeiramente contra ele. Deus expulsou da sua presença e lançou entre os mortos.
Mas o problema é que quando Deus fez isso e o lançou entre os mortos, ele chegou aqui e espalhou a sua amargura, o seu fel sobre toda a terra. E aqueles que estavam vivos agora estão mortos, amargos. O que esse texto está dizendo é que a incredulidade, a impenitência diante de Deus, a maldade, isso vai se espalhar quase que de uma maneira pragmática. Isso vai se espalhar sobre a terra como um grande vírus, como uma grande bactéria. Quando é que isso aconteceu? Isso já aconteceu há muito tempo. Mas isso está aumentando. Não aumenta proporcionalmente o contingente de gente que crê em Deus, tanto quanto aumenta o contingente de gente que descrê em Deus, de gente que desobedece a Deus. A gente vai se sentindo cada vez mais apertado num pedacinho de terra, porque ao nosso redor vão se aumentando, vão se acumulando as multidões de homens contrários à palavra de Deus e contrários ao Senhor. São as águas amargas, contaminadas pelo absinto, a estrela que foi lançada aqui. E estes homens estão tomando todos os cantos desta terra, todos os recônditos desta terra. Nós estamos vivendo num mundo cada vez mais entregue a Satanás. Nós vemos isso. Nós vemos isso na política, nós vemos isso no comércio, nós vemos isso nas escolas, nas universidades. Quantos dos nossos filhos aqui da própria igreja, que declararam a sua fé em Cristo Jesus, e vários deles entraram nessas universidades, e hoje dizem coisas absolutamente contrárias à palavra de Deus, contaminados pelas águas amargas do absinto de Satanás. Gente que aparentemente tinha fé, mas deixou que algum professor ímpio contaminasse a sua cabeça e o afastasse de Deus. E esse amargor, ele é tão sério porque ele vai entrando no meio das nossas famílias e às vezes até no meio da igreja de maneira muito sutil. Vai entrando com uma opinião política, vai entrando com uma opinião sobre ideologia de gênero, e quando de repente essas coisas são confrontadas, essas pessoas se voltam contra Deus. Elas se voltam contra a igreja, se voltam contra os pais, aí por fim se voltam contra Deus. Isso está em todo canto. É um marido que começa a ouvir demais aquilo que está sendo dito pelo mundo. É uma esposa que começa a ouvir demais e dar atenção demais ao pensamento deste século. E é algo tão simples, é aquilo que está lá no Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso é tão claro isso. Bem-aventurado é aquele que não anda fazendo o que os ímpios acham certo. E o que nós mais vimos que tira pessoas do caminho da fé é exatamente você começar a prestar atenção no que os ímpios estão falando. Não, ele tem razão, é verdade. A gente não pode. Se eu fizer isso, eu vou ser um preconceituoso. Se eu fizer isso, eu vou ser um quadrado. Se eu fizer isso, eu vou ser um mentecapto, sei lá, qualquer coisa assim. Um obscuro. Um desentendido. Um não progressista. São as águas amargas da terceira trombeta que infectaram a mente e o coração de gerações e gerações. E a gente fica aqui semana após semana tentando mostrar, não deixe que essas águas amargas tomem o seu coração. Estas águas oferecidas por Satanás a este mundo. Isso é também um alerta de Deus. Quando se multiplicar a iniquidade, veja que os dias estão próximos. É isso que está sendo dito aqui. Quando as águas amargas se multiplicam, significa que está próximo o dia do juízo. E por fim, a quarta trombeta está aí no versículo 12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas. E para que a terça parte deles obscurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. A ideia é que todo o universo, todos os astros,
Tudo aquilo que foi criado por Deus. Primeiro, este é o sentido literal do que está sendo dito. Toda a criação, da menor, desde uma semente, de um solo, que antes não produzia espinhos nem abrolhos e agora passou a produzir, não só este solo e uma pequena sementinha foi contaminada por causa do pecado, mas até os grandes astros o foram. E então não são apenas as plantas, não são apenas as águas, não são apenas as coisas da ordem criada neste planeta, mas toda a criação de Deus, todo o universo de Deus foi colocado em desordem por causa do pecado. E estas coisas todas que não eram para ser desconstruídas, estes astros poderosos que eram para existir na mais perfeita ordem por toda a eternidade, todo cientista mede o calor do sol e sabe que ele está esfriando. Tem até uma presidente por aí que diz que a lua brilha mais ou tem mais luz do que o próprio sol, ou não precisa do sol. Então não são só os astros, mas a mente do ser humano também, ela está se deteriorando assustadoramente. E sejam os astros celestes ou os astros humanos, eles estão todos em colapso. A mente está obscurecida, tacanha. E aqueles que se acham sábios estão se tornando loucos. Isto é a quarta trombeta. Tudo aquilo que é grande, que é importante, está sendo desequilibrado, transtornado, quebrado. É esta a ideia do texto. Se você quiser interpretá-la no sentido literal, ela está falando dos astros que estão esfriando, que estão saindo de sua órbita normal. Se você quiser o sentido simbólico desse texto, estes astros sempre serviram para simbolizar autoridades, e significam que as autoridades se obscureceriam, as autoridades cairiam em trevas. E é exatamente o que nós estamos vendo acontecendo ano após ano. Que as nossas autoridades estão cada vez mais tacanhas, achando-se entendidos, estão se tornando cada vez mais ignorantes. E a gente está sofrendo demais com isso, parece que mais a gente do que os outros. E então o que Deus está fazendo com essas coisas todas? Deus está mostrando para nós que o lugar de pôr a nossa confiança é tão somente em Deus, porque toda a ordem criada está sendo parcialmente disciplinada e destruída pelo juízo de Deus, e isso é apenas uma anunciação, porque o que vem por aí é pior. E então você tem a última parte, o versículo 13, é exatamente isso. Então, enquanto estava acontecendo toda essa tragédia na criação, então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombeta dos 3 anjos que ainda tem para tocar. Quer dizer, vocês acharam que isso aqui foi muito? Vocês acharam que isso tudo está sendo uma tragédia, uma calamidade? Vocês não fazem ideia do que vem por aí. 3 ais aí é o superlativo dentro da língua grega, que é uma repetição 3 vezes a mesma palavra, para dar ênfase naquilo que vai acontecer. 3 porque são 3 trombetas que ainda vão tocar. Mas a ideia é que se as 3 primeiras foram contra a ordem das coisas criadas, a ordem estabelecida por Deus, as 4 primeiras, as 3 últimas serão contra os homens. Sobre quais homens? Sobre os homens impenitentes, aqueles que não se dobraram diante do Senhor. Bom, a gente falou bastante sobre isso, eu insisti bastante nos símbolos. O que isso tudo tem de aplicação para a minha vida? Como eu posso aprender com isso tudo? Primeiro, sempre a primeira mensagem em Apocalipse é: isso tudo serve para mostrar que todas essas coisas estão debaixo do governo de Deus. God moves. Deus se move. Deus não está impassível, não está em silêncio. Deus não está virado de costas para o que está acontecendo aqui. Deus está se movendo. Ele se move para livrar o povo dele, para sustentar o povo dele diante do fogo da provação. Mas ele se move para disciplinar aqueles que ferem, aqueles que machucam, aqueles que perseguem o seu povo. Deus se move. Deus se move quando o povo dele ora.
e o povo suplica, e o povo clama, e Deus se move, e Deus faz coisas extraordinárias nessa terra, porque tudo nessa terra está debaixo do governo de Deus. É isso que esse texto diz. Se há grande consolo para a igreja no fato de que Deus está no controle, Deus se move, a segunda mensagem desse texto para nós é que deve haver também grande temor e terror no coração dos homens sem Deus, saber que Deus se move. Porque do mesmo jeito que Deus se move para socorrer o seu povo, Deus se move também para punir aqueles que não se dobrarem diante dele. E então a aplicação desse texto é para aqueles que ainda não se arrependeram diante de Deus, para aqueles que insistem em arrogantemente viver achando que são capazes, são donos de fazer o que quiserem, de escrever o seu presente, de escrever o seu futuro, de dominar a sua vida como se fossem senhores de suas vidas. Não são. Nós não somos nem sequer donos de nós mesmos. Nós somos criados por Deus, nós nascemos de outro ser humano, nós somos criados por outro ser humano, e nós não conseguimos viver sozinhos. Mas tem gente tão arrogante e prepotente que acha que é capaz de viver sozinho, de não depender de ninguém, nem de homens e nem de Deus. E esta mensagem é para estes homens, e Deus está dizendo: por enquanto eu estou punindo parcialmente, mas quando chegar o dia eu vou punir definitivamente, absolutamente, totalmente, e ninguém escapará das mãos poderosas de Deus. Você pode brincar, você pode desconsiderar, você pode levantar a sombra acesa e falar: e aí? Ou dar de ombros. Você pode fazer isso por muito tempo, mas vai chegar o dia que você não vai poder fazer isso. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor. Não significa que todos esses joelhos dobrados vão entrar no céu. Significa que todos vão se dobrar. E alguns serão levantados pela mão graciosa do Senhor Jesus, e ouvirão a frase: vinde benditos para o descanso que vos está preparado. Mas outros ouvirão da boca do Senhor: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno que vos está preparado. Em qual grupo você se encontra? Porque esta salvação graciosa não é para nenhum homem arrogante ou presunçoso que acha que a mereça, mas esta salvação é para aqueles que entregaram suas vidas a Cristo Jesus. Se os selos mostraram que a igreja sofredora clama por justiça e Deus a ouve, a consola e a socorre, as trombetas mostram a misericórdia do Senhor está sendo oferecida hoje para você. Deus está sendo misericordioso conosco hoje. Se não tem tempestade se armando sobre a nossa cidade, se não tem terremoto sobre a nossa cidade, se os seus negócios ainda vão bem, significa que Deus está sendo misericordioso com você. Não desmereça isso, mas viva com gratidão. Terceira aplicação desse texto para nós é que não importa o quanto você tenha de problemas, você que tem a fé em Cristo Jesus, louve a Deus até mesmo pelos teus problemas, porque eles são a demonstração da misericórdia de Deus. Triste era viver debaixo deste mundo sem sequer saber que Deus existe, sem ter um coração convertido. Deus pode nos tirar tudo, pode, porque Ele é Deus. Nós não gostamos disso, mas Ele pode. Mas ainda que Ele nos tire tudo e nos dê o gosto amargo das sementes, como nós cantamos naquela música, nós sabemos que o melhor de todos os frutos nos foi oferecido por causa de Cristo Jesus. E então não viva emburrado, chateado, pessimistamente. Não viva o tempo inteiro emburrado, como se a sua vida fosse horrorosa, como se ela não prestasse, como se tudo fosse ruim. Não viva reclamando. Reclamando, isso não é próprio de um cristão. Se entregar a uma depressão psicológica gerada por insatisfação, por amargura, por ódio, por qualquer coisa desse tipo, qualquer coisa que não seja química, mas que seja tão somente psicológica, é um contrassenso para a vida de um cristão. Porque tudo que nós temos é muito bom,
E se esse tudo nosso significasse nada, ainda seria muito bom, porque temos o Senhor. O salmista diz: que tesouro eu tenho aqui nessa terra, além do Senhor? Que herança, que tesouro eu tenho no céu, além do Senhor? O Senhor é o grande tesouro da nossa vida. E é por isso que nós devemos estar agradecidos, sorridentes e entusiasmados o tempo inteiro, porque temos ao Senhor. Por último, nunca podemos afirmar que Deus não deu ao homem oportunidades. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia, eu não entendi, o Senhor não falou comigo. Deus tem falado, as trombetas têm tocado, Deus tem alertado. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sabia. Todas as vezes que eu faço esse tipo de aplicação, eu costumo pensar muito em filhos. A gente tem os filhos e a gente fica o tempo inteiro dizendo para eles: não faça isso, não faça isso, não faça. Aí um belo dia eles fazem. Aí a grande tentação da nossa vida é dizer: eu te disse. Mas eu não preciso dizer eu te disse, porque lá dentro da mente dele tem uma vozinha que fica falando: seu pai te disse, seu pai te disse. No dia do juízo, cada neurônio, cada célula do corpo humano vai dizer: você ouviu, você ouviu. Deus não vai precisar falar: eu te disse. Porque é a própria criação, junto com todo que compõe o nosso ser, que vai dizer: você sabia. Você sabia porque você nasceu na casa de um pai crente e você ouviu a mensagem todos os dias. Você sabia porque o teu pai te levou na igreja e você estava lá. Às vezes sentado, contrariado, porque você nem queria estar lá, mas você ouviu. Você não vai poder dizer que não sabia. Você sabia porque as minhas trombetas tocaram em cima de você. E eu te dei chance. Eu tirei apenas a terça parte. Podia ter tirado tudo, e não tirei. Você sabia. No último dia não haverá ignorância por parte de ninguém. Todos saberão. Todos poderão, diante do Senhor, e deverão reconhecer que tiveram oportunidade. Não reconheceram porque não quiseram. Esta manhã é uma manhã de reflexão. Deus está se movendo, ou para confortar, ou para disciplinar. Você vê isso? Se você vê isso, como você se comporta diante disso? Nós devemos nos comportar. Se salvos em Cristo Jesus, crentes fiéis ao Senhor, pela misericórdia de Deus, se alegre em Deus. Se você ainda não crê em Cristo Jesus, este é o dia de você, diante deste movimento de Deus, de você se arrepender e se dobrar diante do Senhor. Porque vai chegar um dia que Deus não vai se mover mais, nem para consolar, nem para dar oportunidade, mas tão somente Ele se sentará sobre o seu trono de justiça para julgar toda a terra. Antes disso, que nós nos arrependamos e creiamos no Senhor, se ainda não fizemos, e que nós vivamos com gratidão e alegria por tudo que o Senhor tem feito, cientes de que o Senhor está controlando todas as coisas. Vamos ficar em